O arquivo é o mundo de Alice Gonzaga. Em um casarão tombado na cidade do Rio de Janeiro, ela caminha entre prateleiras, abre gavetas e desarquiva tesouros do cinema nacional. Cléude Verberena, a primeira mulher a assinar a direção de um longa-metragem no Brasil, tem uma pasta dedicada a ela. Bia de Torá, que na mesma época vive em Hollywood, atuando e dirigindo para o cinema mudo americano, também tem a sua. Os recortes da época revelam que ambas as mulheres só alcançaram uma posição de poder na cadeia cinematográfica devido ao apoio moral e financeiro dos maridos. Não poderia ser diferente? Até meados do século XX, os espaços políticos são ocupados unicamente por homens adultos e letrados. A mulher pertence ao lar. Cabe a ela os papéis de dona de casa, esposa e mãe. Alice é filha do jornalista, produtor e cineasta Adhemar Gonzaga. Sua mãe é a atriz Didi Viana. Eu já nasci na Cinédia. Embora fosse na clínica, meu pai e minha mãe moravam na Cinédia e desde pequena eu acompanho sempre a Cinédia. Herdeira do primeiro estúdio cinematográfico brasileiro, fundado em 1930, Alice Gonzaga cresce entre refletores, rolos de filmes e cenários pintados à mão. Poderia ter seguido a carreira de atriz ou diretora, mas intui que o seu destino é no arquivo, pesquisando, documentando, recolhendo, catalogando, enfim, cuidando do legado da família. Eu fui para o colégio interno, em Petrópolis, no Sion, que meu pai separado, que eu poderia ter uma educação melhor. Mas, nas férias, eu vinha para a Cinédia, eu ficava que meu pai tinha que me dar uma atenção grande, então ele me levava para a Cinédia e assistia as filmagens e sempre me interessando pelo arquivo. Eu imaginava que o arquivo seria um trabalho que uma mulher podia fazer, porque na minha educação sionense, jamais uma mulher ia trabalhar. Nos primórdios do cinema brasileiro, espera-se da mulher uma inserção social com papéis pré-determinados, sedimentados em preconceitos, o que faz com que sua presença seja ora efêmera, ora problemática. Àquela altura, o que se espera da mulher é uma inserção social com papéis muito definidos. Ela vai ser a mãe, vai ser a esposa, vai ser a matriarca. Ela não vai ser um ser livre, não vai ser uma cidadã, não vai ser alguém que, digamos assim, desenvolve seu próprio projeto de vida. Isso significa, inclusive, que se ela decide ser atriz, ela passa a ser uma pessoa socialmente mal vista. Ela passa eventualmente a ser, inclusive, tratada como uma prostituta. Cada filme era uma mulher, cada filme foi uma atriz, mas aqueles primeiros, entra sempre a Carmen Violeta, entra a Lelita Rosa, são sempre os mesmos que entram, que são os que estavam no cinema também na época. Pessoa nova que ele inventou foi minha mãe, que ele queria fazer um filme diferente, com uma mulher diferente de todas que estavam ali, que eram sempre as mesmas. Daí ele colocar as fotos em cima da mesa, ó, eu preciso arranjar uma atriz morena diferente, e ela é escolhida. Minha mãe veio como artista de cinema, mas na hora mesmo minha avó só vai ficar com ela, vai acabar esse negócio de cinema e minha neta não vai ser artista de cinema. A carreira dela acabou, ela foi para os bastidores, como ela diz nas cartas que eu recebi, ela foi ser cozinheira de filme, das produções, lia muito roteiro, ela passou ajudando no arquivo também, se é uma pessoa que trabalhou no arquivo, ela vejo muita coisa com a letra dela. Ela mudou a vida dela também, não foi mais artista de nada. Embora ela está em Lábios Sem Beijos, é o único filme completo em que ela aparece. Muito pouca gente se arriscava de ser atriz, porque era feio, era como se fosse uma prostituta
Você trabalhar no cinema era muito mal visto mesmo. Hoje não, hoje é chique, mas na época não era. Havia impedimentos familiares, havia a repressão moral para as mulheres tomarem parte em algo que era visto muitas vezes como um ambiente não propício para moças de família e que podiam condenar a reputação delas. E aí você tem em comum as mulheres que ousassem fazer filmes, moças de família que eram convidadas e eram apaixonadas por cinema, muitas vezes trocarem de nome. Elas tinham medo de falar que tinham feito pontas em filmes, que tinham trabalhado. Era muito velado. Todas estão com nomes diferentes. Era muita vergonha se trabalhar no filme. Postais, fotos de filme cultura, fotos. Olha como ela tem fotos. Carmen Santos. Bom, maravilhosa. Eu sou a maior fã. É a pessoa, para mim, mais importante do cinema brasileiro. É a mulher mais importante. Porque ela não foi só produtora, diretora, artista. Ela foi muito perseguida, muito invejada. E ela era ativista. Em todas as reuniões que tinham de ACPB, de Sindicato de Cinema Brasileiro, ela está lá. É a única mulher presente que fala, que todo mundo escuta, e ela chegou a colocar o dedo na cara do Getúlio. Quero isso. Uma pessoa maravilhosa, pouco falada, e eu acho ela hoje muito pouco reconhecida. Era uma mulher importantíssima, a gente deve muito a ela. Mas naquela época a mulher não aparecia também, é o que eu te digo. Em entrevista à revista Cinearte, Carmen Santos revela uma paixão iniciada na juventude e que a acompanha pelo resto de sua vida: o cinema. Quando acabou a filmagem, o meu interesse pela fita cresceu, tomou vulto e me empolgou. Por quê? Porque eu desejava conhecer um cinema, ver um filme afinal. Até então, nunca tinha ido a um cinema, nunca tinha visto um filme. Eu era tão pobrezinha e o que eu ganhava tão pouco. A primeira fita que vi em minha vida foi a em que trabalhei. Tem ao menos essa pequenina glória. O cinema era uma tentativa, né? Eram filmes isolados que algumas pessoas conseguiam fazer, algumas terminavam, outras não. Algumas conseguiam exibir no cinema, a maioria não, né? Então era uma tentativa de construção do cinema brasileiro e nesse movimento haviam algumas mulheres atrizes, mas a Carmen tinha uma peculiaridade porque ela não era só atriz, quer dizer, ela foi atriz do primeiro filme, do Urutau. Então, a partir dessa primeira experiência, ela tomou gosto e conseguiu, com o apoio do namorado dela, que era o Antonico Seabra, de uma família do ramo têxtil, ela conseguiu que ele subsidiasse os primeiros filmes dela. Então, a presença de uma mulher determinada em fazer cinema com recursos próprios, evidentemente, foi muito bem recebida pelo meio, né? Era uma parceira bem útil e bem necessária. Mas ela, o que é interessante é você ver que ela era uma moça de família pobre, era imigrante portuguesa, tinha vindo, o pai dela trabalhava com burro sem rabo, quer dizer, eram aquelas famílias realmente proletárias, digamos assim.
E ela, tão logo pôde, foi trabalhar no ateliê de costura e depois foi trabalhar como lojista. Então, havia já uma sociedade tirando a mulher de casa, né, e pondo a mulher no mercado de trabalho por necessidade, né? Não era nem naquele momento uma situação de emancipação, era uma questão mesmo de contexto econômico, que um homem já não conseguia suprir as necessidades da família sozinho. Então, ela e as irmãs trabalhavam. Isso deu a ela essa origem de necessidade, de precariedade, deu a ela muita tenacidade. Tudo que ela fez, ela foi muito em busca, porque nada chegou muito fácil, né? Por exemplo, apesar de parecer que o financiamento do SEABRA teria facilitado a vida dela, mas viabilizou, mas não facilitou. Não era fácil uma mulher querer se colocar no meio cinematográfico. Não era fácil uma mulher ter filhos, como ela teve 2 filhos fora do casamento. Então, não havia nada fácil. Ela tinha uma maior dificuldade com as equipes cinematográficas. A gente não pode perder nunca a perspectiva de quanto aquilo afrontava os padrões morais e de comportamento da época. Isso não era tranquilo ter uma mulher tomando decisões sobre sua carreira cinematográfica, tomando decisões sobre qualquer coisa. Quanto mais uma carreira cinematográfica que implica em imagem, projeção pública, né, em dimensão pública dessa representação feminina. Não, nunca foi fácil. Abre a janela, acorda, e eu só por te acordar vou pulsando a guitarra, acorda, ao luar. Bom, o fato é o seguinte, é que desde essa época, talvez muito antes, a dona Carmen integrou-se de tal maneira no cinema, digamos, cinema brasileiro, que veio a ser um dos elementos mais importantes na história do nosso cinema. Como será a nossa república, Dr. Maciel? Dona Bárbara, um governo que transformará o Brasil num país como a Inglaterra e a França, produzindo tudo, das máquinas aos mais finos tecidos. Este é o nosso programa. O ouro da nossas minas, Dr. Maciel, deve ser aproveitado na construção de cidades e escolas. Muitas escolas que necessitam aqui. Carmen Santos não se ajusta aos limites do papel de musa sedutora. Atua diretamente na realização de seus filmes, escolhendo projetos, contratando diretores, produzindo, estrelando e dirigindo filmes e companhias. Todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Com o advento do cinema sonoro, a Cined investe no que o Brasil tem de original. As belas paisagens, o jeito de ser e a musicalidade. Carmen Miranda ocupa a grande tela. Seu extravagante talento ajuda a popularizar as comédias musicais, gênero também conhecido como chanchadas. Adão, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Com o sucesso de público, a carreira da pequena notável se agiganta. A explosão brasileira conquista Hollywood. Sua estrela é eternizada na calçada da fama. Na era getulista, a mulher conquista o direito ao voto e à candidatura eleitoral. Entretanto,
a representação feminina no cinema se revela cada vez mais conservadora. Bonequinha de Seda é uma exceção. Sonhador, o destino lhe deu um certo dia um lindo sonho de amor, mas descobriu seu engano. Ela é uma moça pobre, que as roupas que valem. E é um filme muito forte, realmente, e tem a presença da Gilda muito na direção. O do Valdo Viana foi muito assessorado pela Gilda. A cena final do Bailados, que ele se perdeu, ela dirigiu tudo. E ela ficou muito triste do papel do Delorge não ser do Vicente, que foi o argumento que o seu Gonzaga usou para filmar o Weber. Você vai dirigir, o Vicente vai ser o galã, você estava frustrada desde lá do Bonequinho de Seda. Esse ele vai ser o galã e é você que vai dirigir. Patrão, dona Zizinha está aí outra vez. Zizinha? É impossível, Salomé. Ela é paralítica. Paralítica? Doutor Gilberto, perdoe-me. Quem é a senhora? Meu nome é Lola. Lola o quê? Quando ela veio aqui falar com Dona Marieta, ela disse que se chamava Zizinha. É verdade. Disse. Fui levada a mentir por amor a um homem que me obrigou a representar uma comédia infame. Por que me vem contar tudo isso? Porque este homem é seu primo, que depois de me abandonar, fugiu com a sua esposa. E esta medalha? Ele tirou-a de seu bolso e disse que a mostrasse à sua esposa. Agora compreendo tudo. Gilda de Abreu é a terceira mulher a dirigir um filme no Brasil. Sua estreia atrás das câmeras é um fenômeno de público e de crítica. O Ébrio foi um filme mais visto no cinema brasileiro, porque foi um filme ajudado pelo circo e pelo teatro. A peça passava, o filme vinha. Passava o circo, o filme vinha. E era um filme com história de padres. A igreja, na época, no interior, era respeitada. Então, o filme teve plateia, o filme foi muito bem assistido. E enriqueceu muito distribuidor, muita gente enriqueceu às custas do Ébrio. É um filme visto e continua a ser visto até hoje. O Ébrio considera um filme eterno. Na época, muito combatido por ser um filme brega. Hoje não, hoje é um clássico do cinema. Tornei-me um Ébrio na bebida, busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou, apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Com atitudes firmes e corajosas, Gilda de Abreu constrói uma nova condição para a figura feminina. Gilda, de todas as atividades que você exerceu em cinema, qual aquela que lhe agradou mais? Não, eu acho que todas elas me agradaram, porque eu gostava daquilo. Meu sonho sempre foi fazer cinema, mesmo muito pequena. Foi muito bom filmar a Gilda pela tranquilidade dela, porque ela também era atriz. Ela não era uma diretora, só uma diretora que começou como diretora e impõe mais respeito. Ela era atriz primeiro. Então, ela, como eu, ela conhecia o processo dos dois lados e o desenvolver desse processo da frente para trás das câmeras. Quando ela diz que a calça comprida que ela usava para impor respeito, eu sentia que isso era uma coisa necessária para a mulher num set. Porque só de eu dizer que ia dirigir já tinha um negócio
de deboche. Haha, quer ser diretora, kkk. Ela se queixava tanto que ela vinha de calças compridas, ela usava slacks nas filmagens do Hébrio, porque ela sentia que estava sendo diferenciada por ser mulher, que não obedeciam a ela, por ser mulher. Mas a Gilda também era uma personalidade forte e fina. A Gilda é fina, diretora, que sabe o que quer também. Eu já sabia que lançaram o Hébrio e uma fita americana chamada Farrapo Humano foi lançada em cima para derrubar o Hébrio. E o engraçado é esse, é que o povo parece que percebeu isso. Farrapo Humano fez a sua carreira naturalmente gloriosa, mas o Hébrio caiu no gosto do público. Olha, o primeiro nome que sair vai ser o Felizardo, que vai receber um cheque de 100 mil cruzeiros. Tira sorte. Que coisa fantástica! Telegrama, patrão. Maricota. Papai. Me segura que eu vou ter uma coisa. Rego, agora não. Não treme, Leão, não treme. É a primeira vez que um leão treme. Intérprete da personagem Maricota, Arlete Lester é também o braço direito de Gilda de Abril na produção. A dona Felicidade foi minha amiga. Desta vez não foi a felicidade, não, porque todos os papéis tinham o seu nome. O quê? Não diga nada. Escondi. Está bem, pai. Até o Hébrio, acredito que é homem que está no cinema, não tem mulher. Não sei como, minha mãe está lá no bastidor, mas também não aparece, ela tá fazendo comida. É diferente do que pegar uma câmera, não tem. A mulher entra no cinema nessa linha operária, nessa linha de produção, nessa linha de backstage, atriz na atriz cobiçada, a mulher objeto, digamos, a mulher do desejo, e só. Quer dizer, mesmo as produtoras vão como, cara, sem ser a dona do dinheiro, quer dizer, a produtora, a rica sempre teve, né? A Carmen Santos, algumas outras que tinham dinheiro, então faziam o seu próprio filme. Mas como profissional, isso é muito depois. O primeiro filme que a gente tem, dirigido por mulheres, que é a Cléudia Verberena, em 1930. Se a gente pensa, de 1930 ao final de 1950, a gente tem 8 filmes de longa-metragem dirigidos por mulheres. É um número reduzido, mas a gente também não pode deixar de vista, a gente não pode perder de vista que a gente está numa sociedade que era habituada, era naturalizado, que comportamentos desse tipo, que mulheres não trabalham. Muitas vezes até se desconfia que esse número esteja indo um pouco maior, não é? De que outras mulheres teriam dirigido filmes, além desses 8 filmes, mas que, na verdade, nem se fazia tanta questão, porque não assinar a direção do filme não teria tanta importância. Afinal, se você diz que você precisa trabalhar, se você está trabalhando, muitas vezes isso pode implicar numa interpretação de que a mulher precisou trabalhar porque o homem, provedor da família, não foi suficientemente capaz de prover a casa, a mulher teve que trabalhar, ou seja, uma interpretação possível. Aos 40 anos, casada e mãe de 3 filhas, Alice Gonzaga revira o próprio destino ao assumir a direção da Cinédia. A Cinédia era uma sociedade anônima. Precisava sempre 7 pessoas para assinar e tinha que ter uma diretora secretária. Meu pai tinha maior dificuldade, quem é que ia assinar pela Cinédia? Para eu ser diretora secretária, assinar, eu tinha que ter autorização do marido no cartório. Foi em 1966, não é tão longe assim. Ele foi ao cartório, me autorizou e eu passei a assinar na Cinédia como diretora secretária. Meu marido reclamava, falava, mas eu ia para a Cinédia. E tem um detalhe, eu esperava ele sair às 9 horas trabalhar, eu saía
e corria para voltar antes dele. Quando as minhas filhas eram maiores, eu ia buscar no colégio, coitadas, mofavam no carro o lugar onde eu estava para eu chegar em casa com elas e ele não implicar. Alice Gonzaga, ela espelha essa passagem, essa transição de um momento de afirmação quase que no grito para um outro momento em que ela não só negocia isso, mas amplia o rol de atividades que ela pode exercer, demonstra isso na prática, faz barulho com isso e se impõe, em definitivo, como um nome que coloca lá nos créditos essa presença, essa função e, a rigor, essa afirmação social. Então, isso significa, na verdade, perceber na Alice Gonzaga, de um lado, uma testemunha da história, porque ela conheceu Carmen Santos, ela conheceu Gilda Abreu, ela conheceu Arlete Lessa, conheceu praticamente todas as mulheres que trabalharam em cinema no Rio de Janeiro entre os anos 30 e os anos 60. Então, Alice Gonzaga é a testemunha dessa evolução, de todas essas personagens históricas, e, de outro lado, ela vai viver isso. Ela vai passar de testemunha a agente. Seu Gonzaga, eu estou na Cinédia agora. O que é que nós vamos fazer? Ele deitado lá, via televisão o dia inteiro lá. Vamos ver o que é que eu preciso. Ah, porque eu preciso isso, não sei o que, não tenho dinheiro. Eu fui no Cravo Albim, era a época da Coruja de Ouro. Conversei, disse, olha, Coruja de Ouro, se já deram para fulano, acho que meu pai merecia a Coruja. Realmente, não é esse dinheiro da Coruja... Consegui acertar as coisas que ele estava devendo ali, da circulação, a falta da circulação monetária. Fui acertando a vida, digo, bom, vamos o quê? Vamos alugar a Cinédia, vamos fazer o estúdio, vamos mudar a vida para entrar um dinheiro. E gostei, fiquei. Alice Gonzaga se consagra como a matriarca da memória do cinema brasileiro. Eu acho muito importante a memória, a preservação. Eu acho que eu sou a primeira que comecei a fazer isso. E com o meu trabalho, muitas outras famílias acordaram e começaram também a guardar e a preservar seus filmes. Fui eu que comecei. E sou a única mulher que faço isso. Tem um monte de diretora aí, tem um monte de produtora, tem um monte de fotógrafo, mas fazer o trabalho que eu faço, só Alice. A primeira vez que fui ao cinema foi Encanto. Queria saber por que tinha aquela gente mexia naquele lençol branco, que era a tela. E era muito engraçado, porque todo mundo era muito chique. Tinha uma sessão das moças. Então, todo mundo era de luvinha, chapéuzinho e tudo. Minha mãe era do Rio de Janeiro, né? Meu pai tinha esse sítio lá, fui para lá neném, pequenininha. Então, quando minha mãe se contava do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tinha a rua limpinha, tinha luz, explicou como era, né? Iluminação na rua. Então, comecei a brincar com vagalumes. Um fugia, empurrava ele para cá. Queria fazer uma fila de vagalumes. A gente já nasce com a vontade de fazer a coisa. A minha família, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro. E meu pai tinha um pequeno sítiozinho, uma fazendola no interior de Minas. Eu fui para lá muito pequenininha, com meses para lá. Eu voltei para o Rio de Janeiro quando tinha 8 anos de idade. Mas eu acho que talvez a minha fantasia, eu sempre fui muito fantasiosa, até hoje eu acho que sou. Eu lembro que eu gostava de juntar vagalume, porque minha mãe contava que no Rio de Janeiro era tudo iluminado, e tinha luz elétrica e coisa assim. E eu juntava vagalume para soltar no escuro e eles ficaram se espalhando assim, eu fingi que estava vendo uma cidade. Isso já é uma fantasia que eu acho que eu já estava querendo formar talvez alguma coisa. Não sei se eu lembro com muita ternura e acho até bastante poética essa imagem, eu acho. A estreia de Ruth de Souza no cinema é na Atlântida, estúdio que divertiu o público brasileiro com as suas chanchadas e fez a alegria dos cariocas que viram suas paisagens e hábitos retratados nos filmes. Um pequeno papel que eu fiz na Terra de Sem Fim, né? Lá na Atlântida, depois fiz outro. Falta alguém no manicômio também, um filme com Oscarito. Depois eu fiz
também somos irmãos. Um grande Otelo. A Atlântida vai criar um estrelismo, isso é, um conjunto de atores e atrizes que vão se tornar pessoas extremamente famosas pelo trabalho nos filmes. Isto é, então, diferentemente do que era mais comum, não eram cantoras do rádio que faziam filmes também, ou atrizes do teatro que também faziam filmes, eram nomes que ficaram conhecidos pelos filmes em si e depois vão fazer outras coisas aproveitando o prestígio e o sucesso popular desses filmes e criando um estrelismo cinematográfico de grande popularidade que passava pelos tipos bem específicos do cômico, do vilão, do mocinho e da mocinha. Vatapá, oi, caruru, musa, oi, tembu, vai, oi, oi. E se eu pedir, você me dá O quê? o seu coração, Que mais? seu amor de ai, 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 ai. No coração da baiana também tem Sedução, oi, canjeiro, ilusão, oi, candomblé. pra você. E juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é bem fugaz, enganador. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Tudo eu já fiz, fui até num canjerê pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. Estrela maior das chanchadas da Atlântida, Eliane Macedo dita moda entre as mocinhas dos anos 50. Seus filmes foram inúmeros, quase todos de muito sucesso. Naquele momento, acredito que o papel principal das mulheres na Atlântida foi como atrizes, como mocinhas, mas que também não eram mocinhas numa fórmula tão simples da menina ingênua ou da romântica. A Eliane, em particular, tem papéis em que surpreendem muito, como uma mulher ativa, que briga, que corre, que às vezes tem um filme como Maria 38, em que ela faz um papel diferente de uma malandra, vigarista, criminosa, que se passa por uma babá para cometer um crime, então uma noviça rebelde pelo avesso. E eu acho que são atrizes que tiveram um papel importante na história do cinema e alcançaram enorme popularidade. Quando os estúdios se estruturam entre os anos 30 e os anos 60, o que você tem é uma presença crescente da figura feminina, sobretudo nas equipes. Isso é mais perceptível, sobretudo na Atlântida, a partir do final dos anos 40 e ao longo dos anos 50, quando você vai encontrar figuras como a Diva Assis, que é maquiadora, como, enfim, assistentes de produção, de fotografia, de cenografia, como figurinistas, e que, digamos assim, indicam maior equilíbrio na composição das equipes e que traz, digamos assim, um ambiente mais, eu chamaria de democrático. Tá? O que, eventualmente, você vê refletido na maneira como os filmes começam a ser pensados, começam a ser engendrados, começam a ser apresentados. A condição feminina ela começa a ser um tema, ela começa a ser posta em causa, ela começa a ser posta em cena ali no final dos anos 40, nos filmes da Atlântida. Se a Atlântida começou a mesclar suas equipes de realização com um número cada vez maior de mulheres, a companhia cinematográfica Vera Cruz dá um verdadeiro salto ao contratar para a parte técnica não apenas homens, mas mulheres estrangeiras, entre elas Carla Civelli. A Vera Cruz era maravilhoso, porque todo mundo parecia uma família. O Alberto Cavalcante trouxe técnicos lá da Europa, ele queria fazer uma escola de cinema ali. No enredo dos filmes, as personagens femininas, sobretudo as negras, também assumem uma presença cada vez mais insinuante, cada vez mais marcante e passam a ter um papel muito significativo. Essa cena me comove. Foi a cena que me ajudou a vida inteira.
Vamos chamar o Dr. Pontes imediatamente. Queira Deus que não seja tarde. Senhor moço, me ajude. A ordem é taxativa, até o cair do sol. A responsabilidade é do senhor. Eu assumo a responsabilidade. Eu me entendo com meu pai. Enfim, é saudade. Esse filme foi para o Festival de Veneza, né? E lá eu concorri com grandes estrelas como Katharine Hepburn, Michelle Morgan. Nós estávamos com a Brasiliana em Veneza, na Itália, acho que em 1952. E coincidiu que nós estávamos na mesma ocasião em que se realizava mais um festival de Veneza, um festival de cinema de Veneza. E evidente que, poxa, todo mundo estava lá e tal, para ver os artistas, para ver os filmes, etc. E entre os filmes brasileiros estava, entre os filmes concorrentes, estava um filme brasileiro. Eu conheci nessa época o Novaes Teixeira, que era um crítico de cinema, dos mais conceituados, e também representante do Estado de São Paulo, correspondente do Estado de São Paulo na Itália. E foi curioso porque quando nós descobrimos, nós da Brasiliana, descobrimos que havia um filme brasileiro e nós soubemos apenas porque tinha o nome da Ruth de Souza, porque não tinha título na divulgação, apenas filme brasileiro e tal. Aí, conversando com o Novaes Teixeira, nós chegamos à conclusão, depois, através de outro informe do próprio festival, que era o filme Sim a Moça, como estava grafado em português. Sim a Moça, filme com fulano, 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 tal. Ruth de Souza é evidentemente incluído. E a gente via a grande disparidade que existia entre o filme brasileiro, entre o concorrente brasileiro e os demais. O que havia de painéis, de outdoors, de publicidade, de impressos, folhetos, catálogos sobre os filmes estrangeiros. Os outros filmes eram uma festa. E sobre o filme brasileiro, nada. Inclusive, no topo do palácio do festival, havia bandeira de todos os lugares, menos do Brasil. Aí foi aquela aflição geral, mas não é possível, poxa, como é que vai ser um festival com o Brasil concorrendo e sem a bandeira do Brasil? Por mais curioso que pareça, quem tinha uma bandeira do Brasil guardada na mala era o Novaes Teixeira. Então foi esta bandeira do Novaes Teixeira que foi encimada no topo, no grande painel, onde as várias bandeiras dos outros países estavam presentes. E quanto ao nome, nós fomos à direção do festival e dissemos, olha, o título que mais se aproxima do Sim a Moça, em português, o título que mais se aproxima em italiano seria La Serva del Padrone, a serva do patrão, quer dizer, mais ou menos, que era para dar ao público italiano uma certa dimensão do que era o título, enfim, para facilitar a compreensão da história. E com o nome de La Serva del Padrone, o filme foi apresentado
com a bandeira do Novaes Teixeira, lá estivemos presentes, no mastro dos grandes concorrentes. E eu sou testemunha de que, durante várias sequências, a Ruth foi aplaudida pelo público que via o filme. E não foi à toa que ela concorreu com a Lily Palmer e a Katharine Hepburn para a categoria de grande atriz, de melhor atriz do festival. E não ganhou, tirou o segundo lugar, porque o papel que ela representava foi considerado como papel coadjuvante. Que a Eliane Lage, se eu não estou enganado, era a atriz principal. Mas a Ruth teve a consagração pública, e não só eu, mas como todos os brasileiros, da Brasiliana ou não, que estavam nessa ocasião assistindo o festival, todos nós fomos testemunha dos aplausos que a Ruth de Souza recebeu durante a exibição de Sim a Moça no Festival de Cinema de Veneza. Eu vim saber que eu estava concorrendo com Katharine Hepburn, depois Michelle Morgan e Lily Palmer. Lily Palmer que recebeu. Quer dizer, a Lily Palmer, depois eu ganhei segundo prêmio, né? Só pelo fato de ser indicação é importante. Não ganhei o Leão de Veneza por 2 votos. Lily Palmer ganhou porque ela havia feito a Leite Nupcial, que era uma peça em que ela e o Rex Harrison faziam sozinho o filme inteiro. Era realmente um trabalho maravilhoso dela, e o meu era de coadjuvante. Mas perdi por 2 votos, que eu me considerei premiada por estar participando de uma mostra com gente tão importante. Para mim, valeu como prêmio. Se a moça me deu Saci, prêmio do governador do estado, enfim, outros prêmios que não lembro agora, prêmios da Críticos do Rio de Janeiro, prêmio dos Críticos de São Paulo. Foi um dos filmes que me deu mais prêmio. Ao ser internacionalmente reconhecida como uma intérprete maior, Ruth de Souza faz com que seu trabalho ganhe um simbolismo extraordinário para além das suas qualidades de profissional e atriz. Tal simbolismo se dá por ela assumir um protagonismo que é fundamental para a sociedade e a cultura brasileira desse momento. Não sei porque a Veracruz acabou por causa do problema financeiro. Acho que não souberam vender os filmes. A Veracruz faz grandes investimentos na tentativa de atingir um padrão de qualidade industrial, mas esbarra na distribuição dos filmes, controlada naquele momento pelas companhias estrangeiras. Assim, gasta-se muito na produção dos filmes, mas praticamente não há retorno, o que leva a um fim precoce e melancólico da companhia. Papai tocava violino, mamãe tocava piano. Então a música veio comigo desde o nascimento. Eu comecei a aprender piano, eu estava com 4 anos de idade, porque quis. E eu tenho que dizer também que ao lado da minha casa eu tinha o Cinema Rex, que mamãe é muito nova, mamãe me teve com 17 anos. Então, quando a mamãe saía para o clube, os bailes, eu era muito amiga do projecionista. Então, eu gostava muito dos seriados, de Flash Gordon e Charlie Chaplin também, Carlitos. Então, quer dizer, o cinema sempre seguiu comigo junto com a música. Não foi uma novidade na minha vida. Quando jovem, Lucy viaja para a Europa para se formar musicista. É seguida pelo apaixonado Barretinho, na época repórter e fotógrafo do jornal Cruzeiro. Do encontro entre a música e a imagem, nasce a verdadeira vocação do casal Lucy e Luiz Carlos Barreto: o cinema. E esta paixão é transferida para a família. A minha casa era a casa do Cinema Novo. Eu comprei aquela casa em 1963, porque eu não queria que meus filhos fossem para a pracinha. Eu queria ter um quintal que eles fossem criados soltos, que eles pudessem subir em árvore, como eu subi em Minas. Luiz Carlos morria de medo. Disse: meninos não podem subir em árvore. Eu digo: tem que subir. Claro.
era uma casa antiga, daquelas casas compridas, e tinha também um pavilhão nos fundos. A primeira mesa de montagem, Steinbeck, que veio para cá, veio para essa casa. Quer dizer, porque eu deixei, né? A minha casa virou uma loucura. Eu não sei nem como é que eu aceitei isso tudo, mas eu gostei, porque aceitei. E então os filmes foram montados lá. E as crianças, Bruno e Fábio, iam lá e voltavam, entendeu? Brigavam com o Jabor, porque o Jabor comia os iogurtes. De vez em quando eles davam um passeio na geladeira, na sala da frente. Era muito engraçado. E as reuniões todas de classe se davam lá, né? O caso do Luiz Carlos Barreto e da Lucy Barreto, né, um casal que atua no cinema, mas que o homem está mais à frente, é mais conhecido, é mulher, atua nos bastidores, vai ser um modelo que vai ocorrer, e isso tem sido redescoberto por uma história revisionista do cinema brasileiro que atenta para o papel da mulher anteriormente esquecido, de várias mulheres tiveram um papel muito importante, mas muitas vezes sendo eclipsadas pelo seu pai ou pelo seu marido, que era visto como o único responsável ou a única pessoa pela atividade, seja de produtor, seja de diretor, seja de técnico, mas que tinha uma mulher ali que muitas vezes tem um papel de enorme destaque que não foi reconhecido. Esse momento em que a Lucy Barreto emerge, que é os anos 60 do século passado, que é o afloramento do chamado cinema novo brasileiro, que é, na verdade, toda uma nova geração que acompanha uma série enorme de transformações no Brasil e no mundo, uma série de criações, conflitos, contradições nos mais variados campos sociais e culturais, que acompanha, inclusive, uma revolução enorme em relação à própria figura da mulher em meio à sociedade. E, nesse sentido, a Lucy, ela teve que lidar, como as poucas mulheres que se inseriram dentro do movimento do cinema novo, teve que lidar com um movimento essencialmente masculino. E se para a Lucy isso passava muito mais pelas relações que se estabeleciam a partir da casa dela com os membros do cinema novo, que tinham no Barreto, digamos assim, uma espécie de referencial maior, de centro. Isso, na verdade, significa você, de um lado, perceber que um certo problema permanece, ou seja, de alguma maneira o cinema novo ainda é um grande clube do Bolinha, de alguma maneira os filmes do cinema novo não tematizam tanto assim a questão feminina quanto talvez fosse esperado em função de todo um contexto que envolve esses filmes no Brasil e no mundo. E, eventualmente, os quadros do cinema novo, ou seja, as equipes do cinema novo, têm poucas mulheres. Tá? E, eventualmente, se você pensar que o cinema novo é um cinema autoral, você tem na Lucy a figura da produtora, não da realizadora. Se você for procurar uma figura de realizador em meio ao cinema novo, você só vai encontrar um nome, ali já na segunda metade dos anos 60, ou seja, na segunda geração cinema novista, que é da Helena Solberg. Helena Solberg é muito jovem no final dos anos 60. Ela se relaciona bem com os irmãos e outros diretores homens, mas está sempre dizendo a mesma coisa. E a figura da mulher nisso tudo? Eu vi o cinema, eu acho, como uma ferramenta para uma outra coisa. Eu queria falar do que me interessava da minha formação. O porquê. Se as outras mulheres pensavam como eu, tinham sentido a mesma coisa que eu senti. Essas diferenças, essas coisas que me revoltavam. Essa diferença entre a mulher e o homem, né, da educação. Eu sou uma pessoa que eu, hoje em dia, sei o que quero, mas em relação à minha vocação. Mas o amor eu não sei. Eu tenho medo de gostar de um homem, entendeu? Eu tenho medo de gostar de um homem, tenho medo de me entregar a uma pessoa e essa pessoa me entregue mal. De onde vem essa desigualdade, esse desequilíbrio entre o que as mulheres fazem e os homens fazem? Qualquer área que a gente pensar, seja nas ciências, seja nas artes, seja na política, as mulheres elas têm um histórico de invisibilidade consagrado, né? E isso não só no Brasil. Tem sociedades em que homem e mulher são igualmente agressivos em matéria sexual e sociedades em que a mulher é que é agressiva, o homem é que é o passivo.
Naturalmente que isso tudo está ligado a todo um complexo cultural que, em relação desde a atividade econômica até maneira de socializar as crianças, até maneira de educar as crianças. No filme, a entrevista da Helena Solberg, ela já questiona coisas que são dadas por definitivas. Mas, para mim, eu preferiria, não sei, casar virgem, entende? As moças não querem ser filmadas, porque elas vão falar de coisas que, imagina só, que não podia falar, sexo, amor, casamento, política. Olha os tabus, né? Mas eu acho que a mulher se inicia assim, sexualmente dentro de um papel passivo. Acontece, ela gosta, não tem por que resistir, ou tem, mas não resiste, e acontece, mas junto de uma entrega afetiva. Eu resolvi, assim mesmo, fazer as entrevistas. Então, eu acabei com uma pista de som, eu não tinha imagem. E aí que é o bacana, porque aí é que começa o filme. Porque eu tenho que criar uma imagem para alimentar, para poder funcionar com essas entrevistas. Então, quer dizer, essa imagem é uma imagem de uma moça, uma mulher sendo preparada para o casamento, como assim, para um grande ritual, um sacrifício, uma coisa assim. E as entrevistas que vão desconstruindo toda aquela coisa romântica e linda. Por isso eu acho que, não sei, e depois, não sei, eu gosto muito de liberdade. Uma liberdade que eu acho que não teria no casamento. Não é sozinha com uma amiga, outra coisa, mas, entende, abandonar de família e não ter, porque, uma coisa, eu tenho horror de ser dominada por um homem. As perguntas que eu faço para as mulheres e como eu interajo com elas durante as entrevistas é que, na verdade, eu era parecida com elas, ou eu tinha tido uma formação como elas, você entende? Não era assim, agora eu vou examinar uma mulher porque ela é de uma outra classe social e eu quero saber. Não, era minha classe social. Eu não admito a traição. Eu acho que se uma pessoa, como eu disse antes, uma pessoa não quer mais a outra, se uma pessoa sente desejo por outra, é que não sente por aquela que ela sentia antes, a mesma coisa que sentia. Então tem a obrigação de expor o fato. Se o cinema novo, em geral, é um cinema de contestação, é um cinema de crítica, é um cinema de rompimento, a Helena, de fato, é uma diretora cinemanovista, mas ela toca, ainda mais uma vez, nessa ferida que vem já, desde lá de fins do século XIX, que é, e a mulher no meio disso tudo? Você vai ter que dosar, você vai ter que se inibir conscientemente, sabendo que você está fazendo aquilo, mas você está fazendo aquilo com um fim, entende? Todo o cinema da Helena, desde lá, 1967, quando ela realiza a entrevista, até a atualidade, sempre discutiu a questão, a posição, a opressão em relação à figura feminina no Brasil e na América Latina. A entrevista trata essencialmente da ação social, do momento social do casamento, de como a mulher se vê em relação a isso. Mas a questão é romper com esse status quo e o cinema da Helena vai em busca desse rompimento. A maioria daqueles documentários do período dos anos 60 colocava uma voz única, né? um discurso único. E o filme da Helena Solberg, a entrevista, vai no lado oposto. Ela faz questão de revelar essa contradição dos discursos, essa diferença de pensamento. Nesse sentido, a Helena é, de fato, a personagem, a diretora, a realizadora, a artista que coloca clara e diretamente não uma fala, não um posicionamento simbólico, como a Ruth de Souza lá atrás, mas todo um discurso fundamentado, desenvolvido, voltado para uma dimensão política de afirmação da figura feminina diante do quê? Diante da opressão, diante do preconceito, diante da violência que incide sobre a figura da mulher em toda a sociedade brasileira. Então, isso, digamos, aflora de fato no cinema brasileiro a partir do cinema da Helena e como desdobramento desse cinema já nos anos 70. Evidentemente que eu sinto uma série de incoerências na minha vida, mas inclusive eu acho que eu tenho a impressão que eu tenho mais consciência. Eu resolvi assim quase que, inclusive, aceitar minha ambiguidade em determinadas coisas e minha incoerência em determinadas coisas, porque eu realmente reconheço que muitas vezes eu não tenho... eu não consigo agir exatamente do jeito que eu acho que eu devo. Então, mas eu tenho a impressão que nesse ponto
eu resolvi, quer dizer, vai ver que também não consegui, mas tenho a impressão que há um mínimo mais assim de lucidez da própria incoerência e da própria ambiguidade. Apoiada pelas entidades femininas MAF e CANDE, realizou-se em março de 1964 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, movimento esse que se propunha a preservar a democracia. Com a deposição de João Goulart, a 1º de abril de 1964, implantou-se no Brasil um novo governo. Com o golpe de 64, o lema moral, família e propriedade é usado pelo governo para reprimir movimentos sociais. No meio cinematográfico, as mulheres contestam o regime militar. A mulher tem desejo, é aguerrida e luta para fazer o que quiser. Ficam os homens falando, as mulheres que eu tive, não. Vou inverter essa brincadeira. Mas vou inverter essa brincadeira de verdade, contextualizando as coisas. E aí, escrevi já para Leila Diniz. Quando a gente trabalhou junto, a Leila amou, adorou tudo, queria fazer tudo, estava apaixonada por toda a história. E, infelizmente, aconteceu tudo isso, né? De explodir o avião e tudo. E eu não conseguia mais nem abrir o roteiro. Bom, eu reescrevi o roteiro, praticamente igual, mas tentando tirar um pouco a personificação da Leila, do personagem. Fiz testes com 9 atrizes. Escolhi a Darlene Glória. Escolhi a Darlene porque ela, de uma certa forma, ela também desafiava o status quo. Quando eu a conheci, eu vi que ela desafiava muito mais do que eu poderia imaginar. Só que ela era completamente inconsciente do papel dela. Ei, vocês dois vão ficar a manhã inteira emburrados comigo, é? Qual é? Ficamos te esperando até as 2 da manhã de bobeira. Eu tava com o Peter. Tô montando um filme com ele. E vais ficar trabalhando todo dia até as 2? Não, é que a gente não se via há muito tempo e nós ficamos conversando. Mas esse cara tá ficando tão metido na minha vida. Já contou pra ele? Não. O que é? Não sei se eu conto, não. Porque daqui a pouco é capaz de você assumir o marido e me deixar trancada em casa. Que é, porra? Você tá afim de morar com a gente? Morar com vocês? Nós 3. Quando o filme estreia, a Teresa tinha 22 anos. Tem um bom público, tem uma história interessante, uma perspectiva interessante, inclusive, de bilheteria, mas quando ele é exibido no Rio, depois vai para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ele é interditado por um militar que recebeu uma denúncia que o filme feria os costumes morais, né, da sociedade. Ele é um cara muito legal. É o mais legal de todos. Me parece que tá querendo transar com você. Mas ele tá com você e eu fiquei sem graça. Que isso, Bia? Por favor. O filme foi interditado graças a uma viúva que se dirigiu ao diretor-geral da Polícia Federal. Eu fui para Brasília e passei uma semana lá em Brasília para me entrevistar com o diretor-geral da Polícia Federal, que havia mudado porque o Geisel entrou com a conversa de abertura, de extensão e tal. Quando eu chego, olho, ele é completamente vesgo de um olho. Eu não tive a menor dúvida. Olhei para o olho que me olhava e consegui que ele assistisse o filme. Ele falou assim, vou assistir o filme, vou assistir com a minha família. Eu falei, por favor, assista para a sua família e me diga. Ele disse, mas o filme não tem nada demais, depois que ele viu o filme. Eu falei, é isso que eu estou dizendo, o filme não tem nada demais. Mas eu não vou poder liberar porque quem interditou foi um general e eu só sou um coronel.
Você não está sentado na mesma cadeira? Mas eu não vou poder. Há uma questão hierárquica. Só o ministro. Tive que esperar mais alguns anos. Me dá queijo. Vai lá, titia. Ó, espere aí. Eu quero pão com doce. Eu também. Calma, calma. O que há? Depois de 12 anos de casada, não sei mais o que fazer sem ele. Já me acostumei, Pete. O que eu faço? Esquece isso. Por que você não tira umas férias e não deixa as crianças aqui comigo, hein? Não posso, Pete. Preciso trabalhar. Não quero mais o dinheiro dele. Eu perdi de não ter conseguido fazer os filmes que eu gostaria de ter feito. E muitos filmes que eu gostaria de ter feito, deixei de fazer. E acho que teriam havido outras cineastas, teriam havido outras artistas, outras pessoas que teriam dado continuidade a essa primeira conversa, né, que eu lancei com os homens que eu tive, né? Que é uma provocação mesmo dos homens que eu tive. É ótimo. Os críticos achavam, quando o filme foi lançado, primeiro achavam que eu era uma senhora falando. Aí, quando me conheciam, aí achavam que o meu companheiro que estava me explorando. Então, você imagina, quer dizer, olha quanta coisa que você podia discutir, olha quanta coisa, entendeu? Eu falei, nossa, coitado. Em seguida viam que não, né? Que quem era a fonte daquelas ideias todas era eu mesma, né? Ficavam um pouco sem entender, assim, ficavam, sabe, assim, não sabiam se levavam a sério. Vou ter um filho. Um filho? É. E eu posso saber de quem é o filho? Meu. E você? Não fica contente? É claro que eu fico sim. Eu te chamei que é pra gente fazer o desquite, senão ele vai usar o seu nome. É mesmo, eu não tinha pensado nisso. Ele é que é o pai? Você se incomoda se ele levar o meu nome? Não, pra mim tanto faz. E você? Se incomoda que ele leve meu nome? Não. A partir de Teresa Trautmann, entra em cena toda uma nova geração de diretoras de cinema. Dá-se início à inserção em definitivo da mulher realizadora. O cinema brasileiro é considerado autoral, um cinema de diretor, que quase sempre é seu próprio produtor. Lucy Barreto rompe com isso, porque mesmo tendo os filhos como diretores, ela conversa, negocia, decide coisas o tempo todo. Ela, de fato, estabelece o que pode vir a ser o filme. O melhor exemplo disso talvez seja o gigantesco sucesso da empresa
Dona Flor e seus 2 maridos. Vadinho, eu tô falando com você. Eu quero que você me leve no Palace, nos cassinos. Eu já lhe disse que eu não quero você nesses lugares. De mal falado já basta e sobra comigo. Você não quer me levar pra não conhecer tuas raparigas, não é? Oh, minha flor. É tudo xixica. Xixica pra passar o tempo. De permanente só tem você mesmo, minha flor. O Dona Flor é uma produção do Luiz Carlos. Eu não estive na Bahia, eu estive na finalização aqui no Rio de Janeiro. Quando o dinheiro acabou, eu disse, escuta uma coisa, vamos passar para o Rio de Janeiro. Isso tudo que vocês estão fazendo, eu conheço muito bem o Rio. E eu estava com Anísio Medeiros, que foi o diretor de arte. Então a gente passou grande parte da filmagem para o Rio de Janeiro. Nós filmamos no Fluminense, para onde era o jogo do Vadinho, né? E aonde era também que a Lenisa Maia cantava, quer dizer, era o cassino, né? Digamos assim, era o cassino. E a minha contribuição foi mais nessa finalização aqui no Rio de Janeiro. E também na dublagem, porque o som é alguma coisa que é muito importante para mim. Pra cá, vem. Por que é que você veio logo hoje? Você mandou me chamar? Cheguei ainda agorinha. Quanto tempo, hein? Não, na boca não. Na boca não pode. E... tá cheia de friagem. Tá igualzinho. Não mudou nem um tiquinho. Eu que acho que engordei um pouco. Bonita. Boa de morder. Padre Venâncio é que tinha razão. Botava cada olho no teu pandeiro, aquele Deixa de inventar mentira, Vadinho. Dom Venâncio nunca olhou pra mim. Sempre foi muito respeitador. Para com esse pé, Vadinho. Você esquece que eu sou uma senhora casada e séria? A única pessoa que pode pegar em mim é meu marido, viu? Que eu sou? Teu marido, esqueceu? E sou o primeiro, tenho prioridade. Vadinho, vai embora, vai. Ele já tá pra chegar. Ah. Eu fiquei contente, fiquei muito contente de ver. Mas agora vai embora, por favor. Não. Vadinho, vai embora, ele já deve estar chegando na porta. Já pensou se ele chega e estiver aqui, o que eu vou dizer? Boba. Nada. Ele não me vê. Ninguém me vê. Só você, minha flor de perdição. Vadinho, ele vai dormir nessa cama. E eu posso impedir, Flor? Mas apertando um pouquinho, cabe nós três aqui. Mais respeito que eu sou uma senhora honesta, viu? Foi você quem me chamou, Flor. Vadinho, vai embora. Amanhã você volta e a gente conversa. Mas vem vestido porque nu assim não dá. Não dá nem pra conversar. E eu posso ficar indo e voltando, Flor? Você pensa que uma viagenzinha de brincadeira daqui à Feira de Santana? Pensa que é só falar assim, vou ali e volto já? Vadinho, vai embora, vai. Vadinho, mesmo sabendo que ele não vai te ver, eu fico morta de sem jeito e não tenho cara pra isso. Vai embora. Tá bom, eu vou dar um passeio por aí e amanhã a gente resolve. Mas antes eu quero um beijo. Na boca, se quiser que eu saia. Vadinho é ele, vai embora, vai. Vai embora, Vadinho.
como é que se faz o Dona Flor chegar a 10 milhões de espectadores, numa época, inclusive, em que os cinemas estão fechando, estão diminuindo de tamanho, estão sendo divididos. Como é que você chega a esse desempenho absolutamente excepcional sem a intervenção de alguém que saiba calcular muito finamente o volume de investimento, a qualidade da realização e a inserção disso, de fato, dentro do mercado? Lucy Barreto demonstra uma profunda consciência do processo de produção e se torna a primeira produtora, de fato, da história do cinema brasileiro. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O governo Collor decreta o fim repentino da Embrafilme. O cinema brasileiro mergulha em seu período mais sombrio. Quase não se produz mais nada. A retomada se dá por uma jovem mulher, Carla Camurati, que desde a infância se encanta com a 7ª arte. Eu pensava assim, o cinema não pode acabar de jeito nenhum. Meu Deus, que injustiça comigo. Logo eu que gosto tanto de cinema. E eu já tinha vontade de dirigir um longa para falar da história do Brasil, do nosso país. E aí eu comecei a estudar a história do Brasil para rever isso. E aí, quando eu cheguei, ali na vinda da família real para o Brasil, eu cheguei à conclusão que o meu filme tinha que ser nesse momento. Nesse momento eu ia conseguir fazer um retrato do país para gente, um retrato que conversasse conosco hoje. And the little black dwarf crying, completely abandoned. Well, like all the rest of the Portuguese people, when the guns of Napoleon's armies could be heard in Lisbon, the royal family was on its way to the richest colony of all, the land of precious woods and gold and diamonds, Brazil. A minha cômoda. É linda. Não tão linda quanto a dona. Linda, e eu com essa cintura. Tô parecendo uma pipa. E não quero nem que me olhe. Toda mulher esperando um filho é bonita. O quatrilho também está na origem da chamada retomada do cinema brasileiro. Ele tem um valor simbólico, pois comprova a capacidade de se fazer um filme brasileiro com boa circulação nacional e internacional. Temos tanta coisa. Estou me sentindo rica. Trata-se de um filme que ganha vários prêmios dentro e fora do país. Um filme que atrai público e retoma uma função de mercado para o filme brasileiro. Tudo isso vem da habilidade de Lucy Barreto saber que tipo de filme é necessário para o momento. O quatrilho eu me mudei para o Rio Grande do Sul, praticamente, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu encontrei uma grande parceria no presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Sul. Ele chamou o pessoal todo de lá, sabe, o sindicato de madeireiros, o sindicato de tecidos, a população de Caxias. Esse filme é a história da nossa vida, vocês têm que colaborar. Então foi um prazer produzir aquele filme, foi uma alegria muito grande. Falando de um ponto de vista estritamente cinematográfico, ou seja, a partir de uma perspectiva em que você está conjugando as dimensões econômica, política, ideológica, técnica, você tem um salto qualitativo em relação à relação que a mulher tem com a realização de filmes no momento da realização e, sobretudo, do lançamento comercial do Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da Carla Camurati. Even so,
Carlotta was going to find among them the greatest love of her life, Fernando Carneiro Leal, a beautiful and rich black man. Eu gostava de ir para o set de vestido. Eu gostava de ter a forma feminina, a delicadeza. O que não quer dizer que quando eu brigava, entendeu? Se eu entrasse, se eu precisava subir por qualquer motivo o tom dentro do set, isso não me atrapalhava em momento nenhum na minha delicadeza. Eu nunca senti em nenhum momento e nunca passei, graças a Deus, por nenhuma situação de desrespeito com a minha equipe, ou de, sei lá, insubordinação, ou qualquer coisa que a gente... Para mim foi sempre, tanto na relação com o elenco como com a equipe técnica, foi tranquilo, foi... E eu ainda tinha uma coisa que eu dizia assim, porque eu estava assumindo no momento uma função que era considerada masculina, quer dizer, ou majoritariamente masculina, porque já existem mulheres dirigindo há muitos anos no cinema. O que eu achava... que eu queria poder estar ocupando essa função que, a princípio, as pessoas achavam que era apenas masculina ou majoritariamente masculina, sendo mulher. É um filme que se impõe ao mercado. Se quebrou um outro tabu de uma mulher fazer um filme de grande sucesso, porque a maior parte das diretoras dos momentos anteriores, com exceção da Gilda, que fez talvez um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro, os filmes eram feitos em caráter quase sempre militante, sem uma perspectiva econômica maior, não que não se quisesse, mas quase sempre os filmes tinham uma prerrogativa mais política do que econômica. O que acontece com o Carlota Joaquina é que ele quebra esse tabu de que uma mulher não pode fazer um filme de grande sucesso no Brasil. A Carla faz esse filme de grande sucesso no Brasil. O Carlota Joaquina, inclusive, vira o maior símbolo da chamada retomada do cinema brasileiro. Ali ela atinge um status de autonomia completa, e ali se passa a acreditar de fato que uma cineasta seja capaz de fazer um filme militante, um filme experimental, um filme de grande sucesso comercial, um filme de qualquer natureza. Eu só tenho a agradecer. Se fala, o Carlota é um momento lindo por isso, porque ele foi feliz em todos os lados. Completa-se então um ciclo de quase um século de lutas. De muita dificuldade, inúmeros obstáculos, enfrentamentos e dedos na cara. Tchau, Bubu. A mulher permanece como figura central na história do cinema. Os desafios ainda são muitos, mas ela vence. A carreira de Ruth de Souza confirma esse sucesso. Sabe, Ju, consegui uma carreira de respeito, casa própria, carro. Mas isso não é tudo, né? Você tem que levantar as mãos pro céu. Quantas mulheres negras nessa terra chegou onde você chegou? Essa vida me deu muitas coisas, mas me levou muitas outras. Tá na sua cara. Nos seus olhos, não encontro mais aquela menina sonhadora. É, fiquei diferente. Fiquei mais sozinha. Eu não entendo, você é famosa, arrodeada de gente bonita. De bonito. Mas não tem ninguém para dividir meus dias. Um amor assim, um marquinho. Eu fiz muita besteirada nessa vida. Você
sempre foi meio destrambelhada das ideias. Agora que eu tomei coragem, não é bom deixar isso virar. Eu sinto. Eu queria que você tivesse de entendimento o acontecido do pai. O pai sempre dizia: os assuntos do passado devem ficar onde nunca deviam ter saído. Eu não quero cometer o mesmo erro dele, Cida. Você pede perdão por você. Eu acho que eu realizei meu sonho de ser atriz de cinema. Eu tive ótimas oportunidades no cinema, né? No momento quando você pega um bom papel, você faz esse papel com todo amor e carinho. Então, quer dizer, qualquer trabalho que me dá amanhã, eu quero fazer o melhor possível. Porque toda a vida eu quis ganhar 10. Sabe por quê? Quando eu era menina na escola, o primeiro livro de leitura explicava as raças. A negra, a branca e a amarela. O negro era uma figura com a cabeça pontuda, horrível. Então ali dizia que o branco era inteligente, o homem dizia, e o negro tinha cérebro atrofiado. A minha professora, comecei a chorar, minha professora percebeu e mandou que todo mundo parasse de ler. Então eu sempre queria ganhar 10 para não dizer que eu tinha cérebro atrofiado. Então eu sempre quero ganhar 10. Até agora eu quero fazer agora com vocês. Quero ganhar 10. 10 é pouco para a senhora. Eu queria pedir uma salva de palmas para... Muito obrigada. Uma honra estar gravando com a senhora. Eu agradeço muito vocês. Sempre é bom fazer lembrar a minha vida inteira. É muita coisa que teria que contar, ficaríamos aqui o dia inteiro.